Olá pessoal, mais um assunto importante dentro da química. Hoje nós vamos ver a parte sobre radioatividade e eletroquímica. Vamos ver o que a eletroquímica estuda. A eletroquímica estuda reações de oxirredução. O que vem a ser reações de oxirredução? Nada mais, nada menos transferência de elétrons. Nós temos que ter alguns conceitos em mente. Primeiro, o que é oxidação e o que é redução? Oxidação significa perda de elétrons e redução significa recebimento de elétrons. Guarde da seguinte maneira, ó, redução recebe elétrons. Já na oxidação, perde elétrons. Então, quando um está perdendo e outro está recebendo elétrons, ocorre essa transferência. Beleza? Agora, como trabalhar isso dentro da eletroquímica? A eletroquímica nós vamos estudar dois assuntos. Ou a gente vai estudar pilha, ou a gente vai estudar eletrólise. Já vamos desde já analisar alguns processos aí. O que a pilha estuda? Geração de energia. O que a eletrólise vai estudar? O consumo de energia. Pense o seguinte, todo mundo já viu um aparelhinho de celular, já viu um Discman, um Walkman, alguma coisa assim. Tá? O que ele precisa? De uma pilha. Mas professor, não é bateria? Qual que é a diferença de pilha para bateria? Pilha é um dispositivo, bateria são várias pilhas ligadas em série. Por exemplo, seu automóvel ou um automóvel qualquer, não tem uma bateria? Tem. Qual é a voltagem dela? 12 volts. Mas você não tem elementos na natureza que, combinados, vão dar esse 12 volts. Então o que é feito? É feito uma sequência de pilhas. A bateria do carro é bateria chumbo-ácido. Então você vai ter, através da reação, uma DDP, uma diferença de potencial de 2 volts. Então, mas como chegar nos 12 volts então? São 6 pilhas ligadas em série. Se elas estão ligadas em série, você soma os seus potenciais. Então vai dar quanto? 12 volts. Beleza? Agora, para conhecer um pouco essas pilhas ou essas baterias, agora o contexto não vem ao caso, pilha, bateria, ambas vão gerar energia, certo? Vão gerar DDP, também pode ser FEM. O que é FEM? Força eletromotriz, ou DDP, diferença de potencial. Agora, podemos observar algumas reações de redução e oxidação. Por exemplo, aqui, ó, um elemento A mais 3, por exemplo, ao receber, já vão anotando algumas características aqui, ó. Olha a seta. A seta separa o reagente do produto. Então, quando os elétrons estiverem do lado do reagente, significa que é uma reação do quê? De redução. Agora, pensa o seguinte, espero que vocês nunca passem por isto, redução salarial. O que acontece com o seu salário? Ele aumenta ou ele diminui? Ele diminui. Então, olha aqui ó, a carguinha de uma oxirredução. Qual é a carga, o NOx, que é o número de oxidação do elemento A? É mais 3. Agora, quando ele recebeu 3 elétrons, para qual foi a carga dele? Para 0. Então, de mais 3 para 0, o que aconteceu com essa carga? Ela reduziu. Então, esse elemento está sofrendo o quê? Redução. Mas não é o elemento, é o íon A mais 3 que está sofrendo redução. Não é o A0. O A0 não está sofrendo nada por enquanto, a não ser que a gente invertesse essa equação. Aí sim ele poderia estar sofrendo alguma coisa. Outro exemplo, por exemplo aqui, ó, o elemento B. Qual o número de oxidação do elemento? 0. Agora, o que aconteceu agora? Ó? Ele virou com uma carga mais 3, ou seja, quando um elemento perde elétrons, lembra lá de modelos atômicos? Quando ele perde elétrons, o que acontece? Ele fica com carga o quê? Positiva. Então, de 0 para mais 3, o NOx está o quê? Aumentando. Se ele está aumentando, ele não pode sofrer redução, ele só pode sofrer o quê? Oxidação. Então, os termos redução e oxidação, transferência de elétrons. Redução recebe os elétrons, reduz o NOx. Oxidação perde elétrons, aumenta o NOx. Beleza? São conceitos importantíssimos dentro da eletroquímica, que nós vamos estudar, vou repetir, pilha e eletrólise. Pilha gera DDP, eletrólise consome DDP. A pilha também, se você pegar qualquer uma pilha, bateria, ela possui o quê? Os polos. Polo positivo, polo negativo, que vão receber nomes específicos aos determinados polos. Ou é chamado de cátodo, ou é chamado do quê? De ânodo. Só que na pilha, como eu falei para vocês, ela gera
Na eletrólise, ela consome. Ambos possuem polos positivos e negativos. Só que não sei se vocês perceberam, uma é o contrário da outra. Pilha gera, eletrólise consome. Pilha, se você pegar qualquer equipamento e colocar as baterias aqui dentro, o que acontece com esse aparelho? Ele funciona, desde que a bateria esteja completa, carregada. Então ele funciona, porque é um processo o quê? Espontâneo. Já a eletrólise é o que acontece quando o seu celular descarrega, acabou a bateria. O que se faz? Você vai lá na tomadinha e conecta. O que vai acontecer? Vai carregar. Cuidado! Tem muita gente que compra as baterias pensando que são baterias ou pilhas recarregáveis. Por que você não pode carregar ou recarregar uma pilha que não é recarregável? Porque dependendo do tipo que a bateria ou a pilha é formada, é construída, ela produz algumas substâncias dentro que são gasosas. Por exemplo, quando você vai fazer uma eletrólise, que é o processo contrário à pilha, que é a recarga, o que pode gerar lá dentro? Gases. Um dos gases muito importante e muito comum de ser produzido é o hidrogênio. Então, se você produz o hidrogênio, você sabe que o hidrogênio é o quê? Combustível. Tem uma faísca elétrica, o que acontece? Bum, explode. Não é bum, explode. Dá um curtozinho, você pode queimar o seu aparelho de recarregar, pode cozinhar, fritar as tuas pilhas, suas baterias. Esse aqui é o problema. Então, nunca recarregue uma pilha que não é recarregável. Beleza? Bom, vamos estudar pilhas agora. Bom, o que é uma pilha? Já falei, são reações de oxirredução. Só que no problema do vestibular, eles vão te dar ou 2 potenciais de redução ou 2 potenciais de oxidação. Opa, falei potencial. O que é potencial, professor? Cada reaçãozinha tem um potencial a partir de um padrão. Quem que é o padrão? O hidrogênio. Se você olhar qualquer livro de química, tem a tabelinha com os potenciais ou de oxidação ou de redução. Não fixe só redução, só oxidação. Não importa isso. Você tem que trabalhar com potenciais de oxirredução. Então, o que você vai ter que fazer com uma das equações? Inverter. Lembra de termoquímica? Quando você inverte uma equação, o que acontece? Inverte o sinal. Se era mais, vira menos. Beleza? Bom, agora você tendo as reações de oxirredução, você tem que pensar o seguinte, vou repetir. Pilhas são reações de oxirredução, beleza? O somatório dessas equações sempre tem que ser positivo. E quando o processo dá positivo, o somatório dessas equações, o potencial dá positivo, significa que a reação é espontânea. Na eletrólise, lembra que eu falei no começo? É o contrário. Então, se a pilha gera, a eletrólise consome. Se a pilha, o potencial dá positivo, a eletrólise dá o quê? Negativo. Se a pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo o quê? Não espontâneo. Beleza? Caiu em vários vestibulares assim. Para uma reação de oxirredução de uma pilha, o potencial vai dar menos... Não pode. Se é pilha, o potencial não pode dar menos. Ou outra, a eletrólise ocorre espontaneamente. Falso, porque a eletrólise é um processo o quê? Forçado. É um processo não espontâneo. São palavras. Cuidado com essas palavrinhas que elas podem pegar você na hora da sua prova. Beleza? Bom, agora, o que nós podemos determinar dentro de uma pilha? Os polos. Agora vem uma palavra muito importante. Guardem isso. Macetão assim para matar a questão mesmo. Pipoca. Pipoca, professor? O que significa pipoca? Pi de pilha, o pó de positivo e o K de cátodo. Então, na pilha, o positivo será quem? O cátodo. E o negativo vai ser quem? O ânodo. Lembra que eu falei 2 polos? Ou polo positivo, polo negativo? Então, o positivo na pilha será o cátodo, o negativo será quem? O ânodo. Agora, outro fator importante. O que vem a ser oxidação? Lembram? É perda de elétrons. Isso todo mundo já sabe. Joia? Agora uma palavra sinônima à oxidação. Alguém lembra? Posso falar? Corrosão. O que acontece uma corrosão? A massa aumenta ou a massa diminui? Diminui, certo? Então guardem isso. Se você tem o cátodo e o ânodo, o cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo, beleza? Só que como que ocorre o fluxo de elétrons de um processo espontâneo? Você tem 2 polos, positivo e negativo. Se você soltar um elétron bobão aqui no meio, espontaneamente este elétron corre para que lado? Para o polo positivo. Então o fluxo de elétrons vai do negativo para o positivo. Opa, o positivo não está recebendo os elétrons? Então o polo positivo, que é o cátodo, sofre o quê? Redução. O polo negativo, que é o ânodo, vai sofrer o quê? Oxidação. Ou outro macetão bacana. Oxidação começa com o quê? Com vogal.
E ânodo começa com o quê? Com vogal também. Então sempre é vogal com vogal e consoante com consoante. Cátodo, certo? O que é o cátodo? É o polo positivo, certo? Então sofre o quê? Redução. Vogal com vogal, consoante com consoante. Ânodo, oxidação, cátodo, redução. Guardaram? Agora, guarde o seguinte também. O polo negativo não é o ânodo, não sofre oxidação. E oxidação o que é? Corrosão. O que acontece com essa placa? Ela vai corroer. Se ela vai corroer, o que acontece com a sua massa? Vai diminuir. Guardem isso. Já se na oxidação corrói, na redução vai o quê? Aumentar de massa. Entenderam? Gravaram? Então, vou finalizar. Polo positivo, pipoca. Pilha positivo, cátodo. Sofre redução, aumenta de massa. Oxidação, polo negativo, ânodo, diminui de massa. Guardaram isso? Beleza. Bom, vamos ver aqui na tela a montagem de uma pilha, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei duas equações, tá? A de zinco e a de cobre, conhecida como pilha de Daniell. O zinco, ó, de mais 2 para 0, ele está recebendo 2 elétrons. Olha o potencial dele, menos 0,76 volts. Beleza? Isso é tabelado, não precisa se preocupar. O cobre de mais 2 está recebendo 2 elétrons, está virando cobre 0. E o potencial dele, mais 0,34 volts. Opa, vocês perceberam que nós temos 2 potenciais de redução? Sim. Pode acontecer uma reação, uma pilha funcionar com 2 potenciais de redução? Não pode. O que você vai ter que fazer com uma delas? Inverter. Mas lembra que eu falei para vocês que o somatório dessas reações sempre tem que dar positivo? O somatório das reações de oxirredução? Qual que você inverte, então? A de menor potencial. Então, fixa a de maior potencial e inverte a de menor potencial. Olha só, quem é que tem o menor potencial entre menos 0,76 e mais 0,34? Mais 0,34 é o maior potencial. Menos 0,76 é o menor potencial. Consequentemente, qual que vocês vão inverter? O de menor. Então, a equação de zinco deverá ser invertida. E ao inverter essa equação, o que acontece com o sinal de menos 0,76 fica mais 0,76. Se você somar essa equação, ó, invertendo a de zinco, ficou um potencial de mais 0,76. E a de cobre permanece com a mesma, ó, mais 0,34. Se você somar as duas equações, cortando os elétrons, porque eles estão em lados opostos, você pode cortar uma equação matemática, ficou o quê? Cobre mais 2, mais zinco 0, formando cobre 0, mais zinco mais 2. E olha o nosso potencial aqui, ó, mais 1,10 volts. Deu positivo? Deu. É pilha? É. É espontâneo? É. Aqui nós temos uma montagem de uma pilha, tá? Se vocês lembrarem um pouquinho, nós tínhamos duas reações de redução, o zinco e o cobre. Só que a de zinco nós invertemos. Então, se ela era de redução, como você inverteu, ela passa a sofrer o quê? Oxidação. E quem sofre oxidação é quem? O ânodo. Olha aqui, ó, o zinco é o ânodo da nossa pilha, porque ele está perdendo elétrons, é o polo quê? Negativo. Já o cobre está sofrendo redução, vai ser o cátodo, vai receber os elétrons e é o polo positivo. Então, outra expressão que vocês podem estar olhando também aqui, ó, é que esta placa de zinco, com o passar do tempo, o que vai acontecer com ela? Ela vai corroer, porque ela está sofrendo oxidação. Já a placa de cobre, ela vai aumentar de massa. Por quê? Porque ela está sofrendo redução. Então fica fácil você entender uma pilha, né? Entender quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Vamos fazer agora, na prática, esta pilha? Bom, pessoal, aqui nós temos alguns equipamentos, algumas soluções e algumas placas para montagem de uma pilha de Daniell, que é de zinco e de cobre. Aqui nós temos uma solução de sulfato de cobre, 2. E aqui uma solução de sulfato de zinco, beleza? Duas plaquetinhas, uma plaquinha de cobre e aqui uma placa de zinco, joia? Também temos um tubo na forma de U, que nós temos aqui dentro uma solução de cloreto de potássio com 2 chumacinhos aqui para formar a nossa ponte salina. Para que serve a ponte salina? Para migrar os íons, já visto na aula de funções. Aqui nós também temos um voltímetro para medir a DDP desta pilha zinco e cobre e uma calculadora, que nós vamos ver se essa calculadora poderá ser ligada com a DDP que essa pilha vai gerar. Bom, vamos colocar aqui os dois recipientes próximos um ao outro.
tá? Mergulhar uma placa de cobre em uma solução de sulfato de cobre e uma placa de zinco em uma solução de sulfato de zinco. Joia? Com o voltímetro, nós vamos medir a nossa DDP. Interligamos. Se você observar, o potencial desta pilha, 0. Então, professor, não funcionou? Não, é que nós esquecemos do quê? Da nossa ponte salina. O que ela faz? Ela que faz a condução de corrente. Se você mergulhar esta ponte salina, o que vai acontecer? Você vai ter, dentro de instantes, a condução deste processo. Então, temos aqui agora a medição desta pilha. Lembra que na teoria o potencial desta pilha zinco-cobre deu 1,10 volts? Portanto, pelo voltímetro, qual que foi a nossa voltagem? 1,10 volts. Então, através de um experimento simplesinho, nós podemos determinar esta geração de energia. Vamos ver se essa calculadora vai ligar, ok? Então, vamos conectar o eletrodo em uma das extremidades, polo positivo, polo negativo, e vamos ver se ela liga. Ligou. Então, nós podemos observar que a diferença de potencial da lâmina de zinco com a de cobre conseguiu ligar essa calculadora. Beleza? Simples, uma experiência simples e mostrando que nós podemos obter essas baterias, essas pilhas do nosso dia a dia. Outro assunto dentro da eletroquímica é a eletrólise. Como eu já havia comentado, a eletrólise é o contrário da pilha. Então, se na pilha o positivo é o cátodo, a eletrólise é o contrário, então quer dizer que na pilha o positivo é o cátodo, na eletrólise o positivo vai ser quem? O ânodo. Mas só que o seguinte, cuidado, hein? Continua sendo vogal com vogal e consoante com consoante. Lembra do esqueminha? Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Então, na eletrólise é um pouquinho mais complicadinho, tá? Vamos tentar bolar uma eletrólise qualquer aí. Se você observar aí nessa figura, nós temos aqui o cátodo, certo? E nós temos o ânodo. Ó, notem, ó, o polo positivo desta eletrólise é o ânodo. E ele está sofrendo o quê? Oxidação. Já o cátodo é o polo o quê? Negativo, que é o contrário da pilha, certo? Só que é o seguinte, na eletrólise você tem que trabalhar com o quê? Com íons. Então você pega uma substância qualquer, um sal qualquer, um ácido qualquer, e você vai fazer o quê? A dissociação dele, formando o quê? Íons. E estes íons que estão em solução, nesse caso aqui representado pelo mais, que é o cátion, e esse menos, que é o ânion. Porque nós vimos lá em funções que quando você separa uma substância e quebra uma substância, ela se transforma em o quê? Em íons, que fazem a condução de corrente elétrica, já visto no experimento de pilhas também. Agora, o íon positivo vai para o polo negativo, que é o cátodo, e o íon negativo vai para o polo positivo, que é o ânodo. Beleza? Então, desse contexto, você tem que lembrar de alguns conceitos. Aí que vem a parte mais complicada. Saber quais são as substâncias que se formam. Joia? Mas dentro da eletrólise, o mais importante é você saber quem que é o polo positivo, quem que é o polo negativo, que é o inverso lá da pilha. Olhando a figura, nós podemos bolar um exemplo sobre uma eletrólise. Só que antes de a gente bolar esse exemplo, nós temos que saber a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. O que é ígnea? Significa fundir. Você vai derreter a amostra. Mas quando você derrete a amostra, você transforma ela em o quê? Em íons. E nós temos aquosa, água. Beleza? Quando você faz a eletrólise da água, você também transforma em íons, já visto em pH. Íon H+, íon OH-. Aí que vem o detalhe. Quando o íon H+, que é o íon positivo, for para o polo negativo, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar gás hidrogênio, que é o H2. Já o OH-, que é o ânion, quando for para o polo positivo, o que o OH- vai virar? Vai virar oxigênio molecular, o O2. Aí que daí tem a eletrólise da água. A eletrólise da água, quando você coloca uma DDP na água, o que vai acontecer? Ela vai gerar o gás hidrogênio e o gás oxigênio, na proporção de 1:meio, através do seu balanceamento da equação. A água formando hidrogênio gasoso mais meio de O2 gasoso também. Agora, se aqui a gente colocasse uma outra substância, por exemplo, eu quero fazer a eletrólise do NaCl. Bom, vamos pensar. O NaCl em solução, ele vai liberar o quê? Na+ e Cl-. Como eu tenho em solução água, a água também se ioniza. Você vai ter o quê? O H+ e o OH-.
Nós temos dois íons positivos, o Na+, e o H+, e dois íons negativos, o Cl- e o OH-. Só que apenas um deles irá para cada polo, um para o polo positivo e outro para o polo negativo. Como evidenciar isso? Para isso tem uma sequência de reatividade, de descarga neste polo. Os metais alcalinos terrosos e o alumínio nunca irão para o polo. Quem é que vai para o polo? O H+, ou qualquer outro metal. Ok? Nos ânions, os ânions oxigenados e o flúor nunca irão para o polo. Quem que irá para o polo? O OH- e os demais ânions. Qualquer ânion diferente do ânion oxigenado. Então, como eu coloquei aqui, ó, nesta parte do polo negativo, você tem Na+, que é da família 1A, não pode ir. Então, quem é que vai para o polo? O hidrogênio. Então, o hidrogênio vai para o polo e vai virar o quê? Gás hidrogênio. No outro polo, no polo positivo, que é o ânodo, nós temos quem? O OH- e o Cl-. O Cl- é um ânion oxigenado? É o flúor? Não, ele está lá nos demais. Então, ele que irá para o polo. Então, neste polo negativo, haverá formação de gás hidrogênio e neste polo positivo, haverá formação do quê? De gás cloro. Sobrando o que em solução? O Na+, e o OH-, resultando no quê? NaOH. O que é NaOH? É uma base. Então, a solução resultante será de caráter o quê? Básico. Beleza? Então, um exemplo que pode ser feito da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Lei de Faraday. Para determinar esta lei, Faraday caracterizou a quantidade de elétrons que passam no circuito. Então, 1 mol de elétrons. Quanto que é 1 mol de elétrons? 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Qual que é a carga de um elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se você multiplicar 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, vezes a sua carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, quanto que isso vai dar? 96.500 coulombs. O que quer dizer isto? É a quantidade de carga equivalente a 1 mol de elétrons que está passando pelo circuito, que corresponde a quem? A 1 Faraday. Então, podemos ter uma sequência. 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons, e este 1 mol de elétrons corresponde a uma carga equivalente a 96.500 coulombs. Então, se você vai fazer a sua eletrólise, vamos, por exemplo, pegar o cobre. O cobre, a carga principal dele é mais 2. Então, isso quer dizer o quê? Que está passando 2 mols de elétrons, certo? Por esse circuito, para depositar 1 mol de cobre. Só que, como eu falei 2 mols de elétrons, cada mol de elétron é o quê? É 1 Faraday. E cada Faraday não é 96.500 coulombs? Então, para depositar 1 mol de cobre, eu preciso de 2 vezes 6 vezes 10 a 23 coulombs para que haja essa deposição. Só que, eu preciso da quantidade de carga, certo? Mas sempre eu vou ter 2 elétrons passando pelo circuito, não é 2 elétrons, 2 mols de elétrons? Não. Através do tempo, que interfere, e através da corrente, também interfere no processo de carga que está passando pelo circuito. Falei corrente da física. Como é que você representa a corrente? I. E eu falei tempo. Qual é o tempo? T. Tempo vezes corrente vai te dar o quê? A carga. Através de que fórmula? O kit. Lembra do kit? Q é igual a I vezes T. Q é a carga em coulombs, o I é a corrente em ampere e o T é o tempo em segundos. Beleza? Aí vale a transformaçãozinha de tempo aí. Beleza? Através desta equação, você pode determinar a quantidade de carga real que está passando pelo circuito. E tendo a quantidade de carga, você pode calcular o quê? A massa de cobre que está sendo depositada. Por exemplo, 2 vezes 96.500 coulombs corresponde a uma massa de 1 mol de cobre, 64 gramas. Vamos supor que você achou uma corrente, um tempo e deu 9.650 coulombs. Bom, se 2 vezes 96.500 coulombs vai depositar 64 gramas, 9.600 coulombs vai depositar quanto? X. Uma regra de 3. Quanto que vai dar isso? 3,2 gramas. Então você usa o kit e usa a relação de elétrons que está passando pelo teu sistema. Se fosse alumínio, por exemplo, outro exemplozinho. Qual que é a carga do alumínio que nós já vimos em outras aulas? Mais 3. Então ele precisa de quê? De 3 vezes 96.500 coulombs para depositar 1 mol de alumínio, que corresponde a 27 gramas. Qualquer outra quantidade de carga que você consiga calcular através do kit vai te dar qual massa? X. Regra de 3 novamente.
Beleza? Esta é a parte mais complicadinha matemática da eletrólise. Mas fora isto, é lembrar o que é o polo positivo e o que é o polo negativo dentro da eletroquímica. Vale ressaltar pilha e eletrólise, que são os assuntos que caem no vestibular. Outro assunto que nós vamos ver nesta aula é a radioatividade. Bom, aí um assunto que está na moda, o pessoal está aí tendo várias complicações com a parte de câncer, quimioterapia, radioterapia, então envolve alguma coisa dentro da química esses processos da radioatividade. Mas o que vem a ser radioatividade? Primeiro, definição. Radioatividade é a emissão de certas radiações, né? Nós temos duas partículas e uma onda, já vamos ver essas definições, que o núcleo vai emitir. E esse núcleo vai ser o quê? Instável. Então ele emite essas radiações para adquirir o quê? Estabilidade nuclear. Joia? Bom, aqui nós temos, né, um exemplozinho de como que isso funciona. Então, ó, um núcleo radioativo qualquer, ele emite alfa, beta ou gama. Beleza? A alfa, se vocês observarem, ela tem carga 2 e massa 4. A beta tem carga menos 1 e massa 0. E a gama, ela tem carga 0 e massa 0. Ou seja, onda. Onda tem carga? Não. Onda tem massa? Também não. O que a onda transporta? Energia. Qual é que tem maior massa? É o 4. Se ela tem maior massa, vamos dizer assim, ela é mais pesada. Se ela é mais pesada, ela vai ter uma alta velocidade ou uma baixa velocidade? Baixa velocidade. Beleza? A gama, ela não tem carga e não tem massa, então ela é muito leve. Então ela vai ter uma alta velocidade ou uma baixa velocidade, uma altíssima velocidade. Tanto é que a gama é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A beta, meia boca, ela fica entre a alfa e a gama, beleza? Agora vamos repetir um pouquinho aqui, ó. A alfa, ela é pesada, então ela tem uma baixa velocidade. Se ela tem uma baixa velocidade, ela consegue penetrar muito ou consegue penetrar pouco no material? Pouco. Já a onda, ela tem o quê? Altíssima velocidade. Isso quer dizer que ela consegue penetrar muito ou penetra pouco? Muito. Esse que é o problema da radioatividade, essas penetrações no nosso organismo. Fundamentos da radioatividade. Bom, o esqueminha aqui pode mostrar aqui quais seriam as características dessas emissões perante um campo elétrico. Então nós temos a placa negativa do campo elétrico e a placa positiva, beleza? Agora, ó, lembra que eu falei para vocês? A partícula alfa, ela possui duas cargas positivas. Então se ela tem carga positiva, ela só pode ser atraída para onde? Para o campo elétrico negativo. Por isso que ela vai o quê? Ela vai subir. A beta, ela tem carga o quê? Negativa. Se ela tem carga negativa, ela vai desviar para que lado do campo elétrico? Para o lado positivo. Já a gama, que é uma onda, não tem carga e não tem massa, o que acontece pelo campo elétrico? Ela passa reto. Só que agora, o que despenca no vestibular são as leis da radioatividade. São duas, lei de Soddy e lei de Farjans-Russell. Olha só, a primeira lei da radioatividade, quer dizer, vou ficar decorando lei de Soddy, Farjans-Russell, sei lá quem? Não. É só você estudar o seguinte. Que número que você tem aqui em cima? 52. Que número que você tem aqui embaixo? 24. Já vimos isso anteriormente. Massa 52 e carga 24. Prótons 24. Esse elemento emitiu uma partícula alfa, que é a primeira lei. Só que o que você tem que cuidar? O somatório de um lado tem que ser igual ao somatório do outro, tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, aqui é 52. Este lado somado vai ter que ser quanto? 52. Aqui deste lado, do lado reagente, do cromo, eu tenho 24. Do outro lado, somado os dois, tem que dar quanto? 24. Então, olha só, geralmente eles pedem assim, o que se transforma ou no que se transforma o elemento quando o cromo libera uma partícula alfa? Então ele vai pedir qual é a massa do titânio e qual que é o número atômico do titânio. Então é só você lembrar, partícula alfa 2, 4, então que número somado com 4 vai dar 52? 48. Que número somado com 2 vai dar 24? O 22. Olha a segunda lei. Cromo de novo 52 e 24. Ele emite uma partícula beta. Então a mesma coisa, ó, que número somado com 0, que é da beta, vai dar o 52 do cromo? 52. Do manganês. Agora, que número somado com menos 1 vai dar o 24?
o 25. Então, 25 menos 1, 24. 0 mais 52, 52. O somatório de um lado tem que ser igual ao somatório do outro, tanto em cima quanto embaixo. Se você trabalhar com esses princípios de liberação, de emissão dessas partículas, cada elemento radioativo ele possui um tempo de meia-vida. Isso é muito importante. O que é tempo de meia-vida ou meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo que a amostra leva para se desintegrar pela metade. Por exemplo, um certo hospital possui um elemento radioativo talho, beleza? Cujo tempo de meia-vida dele é de 3 horas. Joia? O que quer dizer o tempo de meia-vida de 3 horas? A cada 3 em 3 horas, o que acontece com a sua amostra inicial? Ela decai pela metade. Então vamos supor que esse elemento tem, por exemplo, 10 gramas, beleza? Depois de 3 horas, vai ter quanto dentro desse elemento? 5 gramas. Mais 3 horas, 2,5 gramas. Mais 3 horas, 1,25 gramas. E assim sucessivamente. Isso a gente chama de tempo de meia-vida. É o tempo que a amostra leva para se decompor pela metade. Você pode obter através de uma fórmula. T, que é o tempo, x vezes P. O que é o x? X é o número de desintegrações. E P é o período de meia-vida, que eram as 3 horas. Então ele vai decompondo, cada decomposição é um período de semidesintegração, ou seja, um número de semidesintegração. Então basta você calcular e ver qual o tempo, qual é o período ou quantos períodos ele está se desintegrando. Mas não precisa, geralmente você faz pela própria decomposição, as linguinhas que a gente chama. Você tinha 10, vai para 5, vai para 2,5, vai para 1,25 e assim por diante. Bom, temos aqui no desenho um exemplo agora de fissão nuclear. O que vem a ser fissão nuclear? Fissão nuclear significa a quebra de um núcleo grande formando núcleos menores. Mas como é que se quebra esse núcleo? Você joga um nêutron nele. E nesse nêutron, de onde que vem esse nêutron? De um explosivo qualquer, por exemplo, TNT. Então o que acontece? O átomo grande, radioativo, quando você joga esse nêutron, você quebra este núcleo e esse núcleo se transforma em 2 ou mais núcleos menores, com liberação de uma grande quantidade de energia. Só que além de liberar energia, esse núcleo, ele quando quebra, ele libera 3 novos nêutrons. Cada nêutron pode atacar novamente um átomo de urânio. E esse átomo de urânio vai quebrar novamente, liberando mais 3. E assim sucessivamente, ocasionando uma reação em o quê? Em cadeia, que é o princípio da bomba atômica. Hiroshima, Nagasaki, lembram? O que aconteceu? O urânio, que foi utilizado na bomba, foi bombardeado por um nêutron, e esse nêutron deu aquela montoeira de explosões, ou as 2 explosões que vocês têm no noticiário. Então aqui você tem um exemplozinho, ó. O núcleo grande, pode ser do urânio, atacado por um nêutron, certo? Resultando em 2 elementos menores, no caso aqui poderia ser o bário ou o criptônio, mais uma certa quantidade de energia, que é muito grande, certo? Aí que vem o grande interesse pelas reações nucleares, usinas nucleares, certo? E liberando quantos nêutrons? 3. O que vai acontecer com esses 3 nêutrons? Vão atacar novamente 3 nêutrons. Por isso que a explosão se dá quase que instantaneamente, liberando grande quantidade de energia. Outra definição é de fusão nuclear. Fusão nuclear é o contrário da fissão, é união. Lembram? Fissão, quebra, fusão, união. É o que acontece no Sol. Esse calorzinho que a gente sente vem da onde? Das reações solares. O que acontece? Os átomos de hidrogênio, certo? Os seus isótopos, já vimos lá em estrutura atômica, o deutério, o trítio, o próprio hidrogênio, se ligam para formar quem? O átomo de hélio. E nessa formação do átomo de hélio, que é um núcleo maior do que os dos hidrogênios, libera uma quantidade imensa de energia, muito maior do que a bomba atômica. Só para você ter uma ideia, só que o seguinte, aonde que acontecem essas reações? No Sol, nas estrelas, lá a energia é muito grande. Então, para você ter uma fusão nuclear, você precisa de milhões de graus Celsius. Só para ter uma ideia, para você detonar uma bomba H, que é a bomba de fusão, certo, do hidrogênio, você precisa de pelo menos uma bomba atômica para você poder fazer a fusão desses núcleos, liberando novamente uma grande quantidade de energia.
Bom, pessoal, esses dois assuntos são assuntos bem pertinentes no seu vestibular, né? A eletroquímica, que envolve as questões de energia de um processo, e a radioatividade, que são assuntos que envolvem a parte da medicina, né? A cura, a quimioterapia e assim por diante. Assuntos hoje em dia bem interessantes para ser cobrados em qualquer vestibular. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima!